sejam bem-vindos à aula de Geografia. Meu nome é Fernando, mas pode me chamar de professor Fernando. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar o tema paisagem. Já vai lembrando aí, paisagem. O que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Vamos trabalhar o conceito de paisagem, os elementos da paisagem, os planos da paisagem, as transformações da paisagem, impactos da intervenção humana nessa paisagem. Então vamos se preparando, já pega o caderno aí, tira aquele livro que passou um tempão parado, está empoeirado, passa um paninho nele e abre, que agora a gente vai começar nossos estudos sobre paisagem. Vamos lá. Bom, primeiro, vou começar aqui. O que é paisagem? O que é paisagem para a geografia? Essa pergunta é muito corriqueira, quando a gente começa os estudos de paisagem. Os alunos, notadamente, logo perguntam: professor, o que é paisagem? E o que é paisagem para a geografia? Então a gente vai começar. A gente tem aqui 6 elementozinhos, que vai nos dar uma ideia do que é paisagem para a geografia. Eu sei que quando fala-se paisagem, o aluno já lembra: paisagem é aquilo belo, é um algo belo, é aquela imagem panorâmica que foi capturada por um pintor e colocou no quadro, ou alguém foi lá e tirou uma fotografia de uma bela cachoeira. Na geografia, a paisagem ela vai além disso, A paisagem ela vai ser algo a mais do que uma simples paisagem bela, A geografia ela vai se atentar a mais detalhes dessa paisagem. Então vamos lá. Primeiro, a paisagem geográfica ela é construída ao longo do tempo de vida das pessoas. Professor, por que o senhor falou paisagem geográfica? Porque existem 2 tipos de paisagem, A gente tem a paisagem natural, aquela que vai ser produzida pela natureza ao longo do tempo geológico, e a gente tem a paisagem geográfica ou humanizada, que é aquela paisagem que já vai ter a intervenção humana, que o ser humano transformou aquela paisagem. Então, a paisagem ela vai ser construída ao longo do tempo, do tempo histórico, do tempo do ser humano. 2. Temos que considerar a forma como vivem as pessoas no determinado momento do processo. Então, em cada paisagem a gente tem que considerar a tecnologia que aquela sociedade possui, as técnicas que ela utiliza para construir essa paisagem, as técnicas que ela utiliza para transformar essa paisagem. Então a gente tem que levar em consideração o modo de vida das pessoas. Então há uma diferença, das cidades médias para as cidades do interior, Há uma diferença dos tempos anteriores para esses tempos modernos, do período pré-histórico para a idade contemporânea, da idade média para a idade contemporânea. Então a gente tem várias diferenças tecnológicas entre esses períodos. 3. O tipo de relação que existe entre as pessoas e que estabelece com a natureza. Então, a gente vai observar aí o movimento das pessoas, as relações que essas pessoas realizam com as pessoas, e com a natureza, o modo como essas pessoas elas intervêm na natureza. O que é isso, professor? É o modo como ela desmata, o modo como ela utiliza os recursos naturais, porque a gente vai ter sociedades tradicionais, como as sociedades indígenas, que elas vão interferir muito pouco na natureza. Então elas vão pegar os recursos naturais, e vão ser de pequena escala esses recursos. Elas vão pegar pouca coisa e a natureza ela vai conseguir se recuperar. Em contrapartida, nas sociedades mais atuais, elas vão pegar tantos recursos que às vezes aquela área ela não vai conseguir se recuperar. Então, a relação das pessoas com as pessoas e a relação das pessoas com a natureza. 4. O lugar
mostra, através da paisagem, a história da população que ali viveu, os recursos naturais de que dispõe, a forma como se utiliza de tais recursos. Então aqui a gente vai ter, né, a paisagem mostrando a história das populações. Como é que a gente faz isso? Através da fotografia, né? A gente tem a fotografia como uma ferramenta que pode capturar vários períodos, né, vários momentos históricos, e depois a gente pode analisar fazendo uma comparação entre essas imagens, né, vendo os detalhes que cada uma traz, né, em si. E a gente pode também observar isso na paisagem real, né, observando as várias formas, as várias construções que podem, né, quando a gente for pesquisar, a gente vai ter contato e perceber que aquelas construções elas foram construídas em determinados períodos, não no mesmo momento, né, e que umas levaram 2 anos para ser construída, outras levaram 8 anos para ser construídas. Então, o período ele vai ser diferente. Quinto, a paisagem é o resultado do processo de construção do espaço. Então, a paisagem ela vai nos dar dados e informações que vão demonstrar, né, da forma concreta, né, digamos assim, que o ser humano ele passou por aquela área, né, que ele transformou aquela área, e ela vai registrar esses momentos, né, e a gente vai poder ter contato com esses dados. 6. A paisagem ela revela a realidade do espaço. Por quê? Porque ela consegue nos mostrar, né, as várias transformações, os vários períodos, né, que essas transformações ocorreram a partir da observação, da análise dessa paisagem. Claro que a relação pessoa a pessoa te ajuda a entender a paisagem e a relação do homem com a natureza. Então você vai abrir o livro lá e vai começar a estudar e perceber o seguinte, que as ferramentas utilizadas pelo ser humano ao longo, né, da sua trajetória histórica, ela vai se modificando. E ao se modificar, também se modifica aquilo que ele está construindo, né? Então, cada época vai apresentar construções e formas diferentes, né? Essas formas elas vão sendo inseridas no espaço. Professor, o que é isso? Vou pegar mais. A gente pegou um bairro, né? A imobiliária foi lá, limpou esse bairro, né? E passou o asfalto. Já fez uma primeira modificação na paisagem, porque ela removeu lá a cobertura vegetal, claro, tudo dentro da legalidade. Ela removeu, né? Fez as ruas, né? E aí ela começa a ofertar esses terrenos às pessoas. E as pessoas elas vão comprando essa área, né? E aí, ao comprar, cada pessoa vai construir a casa da sua maneira, né, do formato que lhe agrada. E o final disso tudo vai ser várias casas diferentes, várias formas diferentes, né, várias cores diferentes. Bom, eu trouxe essa imagem aqui, né, para a gente analisar. Essa imagem aqui, ela apresenta o homem, né, no período pré-histórico, quando a gente começa a desenvolver várias ferramentas, né, no caso a tecnologia. Então a imagem ao lado, ela vai retratar um momento do processo da construção do espaço geográfico. Então eu vou ter aqui o homem, né, o ser humano, aqui, transformando esse espaço natural aqui, e vamos ter aqui várias ferramentas que ele havia construído, né? E com essas ferramentas ele vai transformando a paisagem natural, né, a vegetação, em, né, recursos para atender às suas necessidades, né? Aí a gente vê ao fundo aqui, ó, a construção de várias moradias aqui, de abrigos, e a criação, domesticação de animais. Veja que ele, né, ele vai alterar esse espaço natural de uma forma que possa atender às suas necessidades. Mais uma vez aqui, trago aqui 2 imagens para a gente fazer,
né, uma análise. Nas paisagens fica registrada a história. Então a paisagem ela vai nos ajudar a identificar os períodos históricos. E aí essa primeira imagem aqui à minha direita, né, à sua esquerda aí, ela vai trazer várias paisagens que vai apresentar diferentes momentos históricos. A gente tem aqui na parte superior aqui no canto direito, né, no caso do canto esquerdo seu aí, traços da cultura egípcia, né? Aí aqui da cultura romana, aí representado aqui ó, os conflitos das cruzadas, e aqui na parte inferior, né, do seu lado direito, a gente tem imagens das caravelas, né, do período do descobrimento do Brasil, né, das grandes navegações, que vão demonstrar aqui, né, os vários traços que o ser humano deixou na paisagem. Do meu lado, né, direito aqui e esquerdo seu, a gente vai ter, né, uma imagem que traz aspectos e características mais contemporâneas, mais modernas, né, do período atual. Então a gente vai ter aqui uma sociedade, né, com um desenvolvimento tecnológico maior, né, e conectado à internet. Bom, próximo. Nesse slide aqui a gente vai tratar, né, sobre os períodos, os diferentes períodos tecnológicos, né, as diferentes técnicas utilizadas na construção e transformação da paisagem. Então vamos lá. As construções que observamos abaixo aqui foram erguidas em diferentes épocas, né? As transformações estão relacionadas ao desenvolvimento tecnológico. Bom, professor, o que seria esse desenvolvimento tecnológico? Bom, na sua casa aí você usa várias ferramentas para fazer inúmeras coisas, para fazer o almoço, para limpar a casa. Essas ferramentas, ela tem uma história, né? Elas foram construídas em um determinado momento da história e aí passaram a ser utilizadas. Então você tem vários utensílios, vários objetos, várias ferramentas que te ajudam nas tuas atividades diárias, certo? E essas ferramentas elas foram sendo construídas ao longo do tempo. E, consequentemente, essas ferramentas te ajudam, né, na elaboração, construção e transformação dessa paisagem geográfica. E aí a gente tem aqui a imagem, essa primeira imagem aqui, né, na parte intermediária, vai apresentar para nós as construções humanas no período pré-histórico, lá no Paleolítico, no Neolítico, aonde o homem tinha à sua disposição, né, tecnologias restritas, né, poucas ferramentas, e aí ele vai construir a sua moradia, né, com essas ferramentas pré-históricas. Depois a gente tem duas imagens aqui interessantes. Essa primeira imagem aqui, ó, essa que tem, né, uma estrutura maior, essa imagem ela vai trazer, né, uma imagem capturada, uma imagem aérea da cidade de São Paulo, da metrópole brasileira, né, que fica na região sudeste. Você vai ver aqui, né, que você tem a presença de prédios modernos, né, uma engenharia moderna, contemporânea, uma produção, mas a gente também observa vários prédios, né, que foram construídos em épocas anteriores. E a gente tem aqui ao lado, né, outra imagem, só que apresenta, né, uma construção diferente, uma construção aonde utilizou-se, né, de ferramentas mais rústicas, né, mais tradicionais. Essas imagens elas são do mesmo momento histórico, porém elas apresentam, né, nos demonstra que a tecnologia empregada na construção delas é uma tecnologia diferente, né, uma mais tradicional, né, mais próxima da força física, e outra, né, mais
desenvolvida, né, que utiliza bem mais tecnologia, mais instrumentos, mais máquinas. Vamos lá, dá continuidade. Bom, agora nós vamos entender paisagem a partir da concepção de Milton Santos. Milton Santos, certo, é um geógrafo brasileiro que contribuiu muito para os estudos geográficos, né? Toda a sua trajetória, né, acadêmica vai ser destinada ao desenvolvimento dos conceitos geográficos, né? Ele vai estudar bastante e vai dar a sua contribuição para a gente. Então vamos estudar a paisagem a partir, né, da sua concepção. Então vamos lá. Ele vai dizer aqui, ó, no primeiro momento, que a paisagem ela não é dada para o todo sempre. Então a paisagem ela não é estática, ela não é parada, né? Ela se modifica, ela se transforma. Então, a partir das atividades humanas, né, e das atividades e fenômenos naturais, essa paisagem ela pode se transformar, se modificar, ter coisas novas. Então, ela é um objeto de mudança. Esse objeto, né, que ao longo do tempo ele vai sendo modificado, vai sendo incrementado novas coisas nessa paisagem. Ele continua dizendo: a paisagem não mostra todos os dados. Por quê? Porque ele vai dizer que temos elementos visíveis, que a gente pode observar com a nossa visão, e podemos ter elementos dentro, inseridos na paisagem, que são elementos invisíveis, que a gente não pode ver, mas que a gente pode utilizar os sentidos e captar, né? Ouvir, né? Sentir o odor. 2. A paisagem ela é um conjunto de objetos que tem idades diferentes e a herança de muitos momentos. Na paisagem, vocês não vão ter, né, as coisas com a mesma idade, né? Nem dentro da sala de aula, né, a gente não vai ter todos os estudantes com a mesma idade. A gente vai ter estudantes que é mais velho 1 ano, né, mais novo 2 anos do que outro. Então, mesmo assim como dentro da sala de aula, né, na área externa, a escola, nós vamos ter uma paisagem que traz fragmentos de vários tempos históricos, de vários momentos anteriores, né? A gente vai ter uma casa que foi construída em 1960, e vai ter uma casa que foi construída em 2019, então, né, inserida nessa mesma paisagem. Então ele vai dizer, ó, os objetos eles vão ter idades diferentes. Então os objetos ele está se referindo às construções, aos veículos, né? É isso que ele está se referindo, os objetos, né? As ferramentas. E ele vai dizer que cada uma tem um momento diferente, porque ela foi produzida em um momento diferente. Ele continua: a paisagem é um resultado da adição e subtração sucessivas. Porque dentro, né, vamos pegar aí o seu bairro, né? No seu bairro tem várias construções, certo? Só que, né, ao longo desse período que você começou a descobrir o bairro, né, sua mãe já está deixando você ir comprar algo no supermercado. Então, a partir desse momento você vai perceber que as construções elas podem se alterar. Como assim, professor? Vamos supor que você passou semana passada na sua rua e lá tinha uma casinha simples e tal. Essa casinha estava lá e aí você passou, foi lá, fez suas compras e voltou. Na outra semana houve a necessidade de você ir de novo. Quando você passou, essa casinha já não estava e no local, né, que ela se encontrava já existem pessoas trabalhando na construção de uma nova casa ou de um prédio. Então veja que nesse exemplo que eu acabo de dar, essa paisagem ela se transformou, certo? Aquele
aquela construção antiga ou velha, ela vai dar lugar a uma nova construção. E isso acontece de forma que há um movimento, porque no seu bairro, naquele exato momento, tem várias construções que estão sendo feitas e várias casas anteriores, né, de períodos anteriores, que foram demolidas e que está construindo novas estruturas. A paisagem, ela é o resultado, tá, da adição e subtração sucessivas. Então, é uma espécie de marca. E como é que essa marca é feita? Como é que o homem faz essa modificação da paisagem? Ele faz através do trabalho, né, das suas atividades diárias. Então, seu papai, sua mamãe sai de casa todos os dias, certo? Para trabalhar. E o seu trabalho, né, é que vai dar origem a essas transformações que a paisagem sofre, né? E aí ele vai usar diferentes técnicas, né? A técnica é um pouco complicada para você entender, mas o professor vai tentar aqui, né, facilitar. Vamos supor que a gente tenha um trator. Isso mesmo, um trator. Esse trator está ali. Então eu tenho, né, várias pessoas ali, tem que ser adultos, tá? Não pode ser criança para dirigi-lo, tá? Então eu tenho vários adultos ali. Mas só vai manipular esse trator, né? Só vai dirigir esse trator quem tem o conhecimento técnico para movimentar esse trator, né? Para fazer com que ele ligue, com que ele trabalhe, certo? Então a técnica é isso, é o conhecimento que eu tenho para mover as ferramentas, as máquinas. Então eu preciso da técnica para desenvolver uma atividade. Se eu não tenho conhecimento sobre aquela máquina, eu não vou conseguir manuseá-la, certo? Então é nessa técnica que ele está falando. Bom, para finalizar a sua ideia, ele vai dizer o seguinte: a paisagem é tudo aquilo que nós vemos. Então, quando eu saio da minha casa, ou eu estou na minha casa ali na janela, ou eu olho, né, para aquele quarto, tudo isso é paisagem. Então, ao longo do dia, né, nós, a partir da nossa visão, capturamos várias paisagens, certo? Então, se eu saio da minha casa e vou ao supermercado, durante esse trajeto, eu vou ter percebido várias paisagens ao mesmo tempo. E se eu faço isso no dia seguinte, eu posso fazer um comparativo com o dia anterior. E assim eu faço isso, né, com anos, né, a cada, vamos supor que eu tirei uma foto quando eu tinha 10 anos, e agora eu tiro uma foto quando eu tenho 19 anos. Eu posso fazer a comparação, né, ver as características, os aspectos, que roupa eu vestia naquele período e que eu visto agora, qual era o estilo. Então eu posso analisar tudo isso a partir desses aspectos. E ele vai dizer, ó, é o que vemos. Então, se você está olhando, professor, mas eu estou observando nesse momento, né, assistindo aqui a sua aula, eu estou observando, né, o meu quarto. É uma paisagem. Você está observando o seu quarto. Eu fui na janela para ver o movimento. Você está, né, observando. Então ele vai dizer que a paisagem é tudo aquilo que vemos. Então você está vendo a paisagem a partir do momento que você se movimenta, né, ou está parado olhando para algo. Essa, né, pode ser definida como o domínio do visível. Então a paisagem ela é predominantemente, né, aí do domínio do visível, mas a gente pode acompanhar, né, e captar dados da paisagem com nossos sentidos. Ele amplia isso. É aquilo que a nossa vista abarca, aquilo que eu posso olhar, observar e analisar. Olha, a vizinha ali do lado vai estar pintando a casa, então eu observei a paisagem. Não é formada apenas por volume, né? Então não tenho só
o volume, algo que eu posso apalpar, né? A paisagem tem cores, a paisagem tem sons e a paisagem tem movimento. Professor, como assim a paisagem tem movimento? Uai, se você chegar no portão da sua casa e olhar para a rua, você vai ver que as pessoas estão transitando, que os veículos estão transitando de um lado para outro. Então a paisagem, ela não é estática, ela não é parada, ela está em movimento. Bom, aí vem a pergunta: o que a paisagem traz em si, que contém nela, né? E qual o significado que essa paisagem traz, que é o que a paisagem traz consigo. Então eu tenho duas ideias. Primeiro, eu tenho que identificar o que a paisagem tem ou traz, e eu tenho que identificar o significado, né, que essa paisagem traz para mim. Então vamos lá. Primeiro, a paisagem é o resultado da trajetória humana. Então quando eu olho para a paisagem e vejo aquelas várias construções, formas, aquilo tudo é a trajetória humana, a partir do trabalho. Então, a partir do trabalho, o ser humano construiu tudo aquilo. Portanto, as marcas das culturas. Porque cada objeto, cada casinha, cada veículo traz um traço da cultura de quem construiu aquele objeto, né? O desenvolvimento tecnológico, né? As técnicas que eles utilizam, tudo isso, né? A paisagem ela vai me demonstrar. 2. Reflete e fazem parte das vidas particulares das pessoas que vivem no lugar. Por quê? Porque o indivíduo, ele vai contribuindo, tá, com essa transformação, construção da paisagem. 3. Um conjunto heterogêneo de formas naturais, artificiais, e é formada por ambas. Então a paisagem ela não vai ter só elementos humanos. Ah, professor, mas lá no bairro é cheio de casas. Mas pode observar direitinho que você vai ver árvores, que você vai ver animais silvestres, animais domésticos. Então a paisagem ela não é feita apenas do artificial, mas ela é feita também do natural e do artificial, certo? Então eu tenho coisas que foram construídas pela natureza ao longo do tempo geológico, e eu tenho, né, objetos que foram construídos pelo ser humano, né, a partir da transformação. Ele foi lá na natureza, pegou os recursos, transformou esses recursos, né, em um objeto que ele pudesse manipular, e aí ele vai construindo, né, os espaços geográficos, as cidades, né, os campos de cultivo, com esses elementos. Bom, então vamos distinguir esses elementos que a paisagem traz consigo, né, que ela traz em si. Então vamos lá. Primeiro, a paisagem ela é composta de 3 grupos de elementos, tá? 3, lembra? 3. Que elementos são esses? Elementos naturais, elementos culturais e elementos invisíveis. Então são 3 elementos contidos na paisagem. Lembre, não esqueça. 3 elementos. Elementos naturais, culturais e invisíveis. Agora vamos entender como, né, o conceito deles. Vamos entender o conceito deles. Vamos lá. Primeiro, elementos naturais. São elementos, né, são aqueles elementos construídos pela ação da natureza. Olha só, não tem a participação humana. Não tem a participação humana. São construídos pela natureza, tá? E aí ele vai dar alguns exemplos aqui, ó. Relevo, tá? Que são as montanhas, serras, planícies e planaltos. A gente vai trabalhar o conceito deles mais adiante. Hidrografia, rios, lagos, oceanos e mares, e a vegetação. Aqui é só alguns, tá, dos exemplos, mas tem outros. Então esses exemplos aqui são de elementos naturais que não têm, tá, interferência humana, ou seja,
que o ser humano não participou da sua construção. Aí a gente tem os elementos culturais. Já esses elementos culturais são aqueles construídos pelos seres humanos. São aqueles elementos que o ser humano vai lá na natureza e pega, que a gente chama de matérias-primas, tá? Por quê? Porque elas têm a origem lá na natureza. Eles pegam lá na natureza, aí trazem para as áreas urbanas, né? E aí passam por um processo de industrialização e eles criam vários objetos, várias ferramentas que a gente vai utilizar para construir o espaço humanizado, que é a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa casa confortável, certo? Aí a gente tem aqui, ó, os exemplos: casas, prédios, pontes, rodovias e as plantações. E aí a gente tem um terceiro grupo de elementos, né, invisíveis. A gente pode utilizar quais sentidos para percebê-los? Olfato, tato, audição, visão e paladar. Professor, como assim? Olfato, a gente vai perceber, né, os odores, né, que pairam pela paisagem quando a gente está passando por ela, quando a gente está observando, né, os cheiros. Tato, né, a gente vai poder, né, com o nosso tato, ver as formas dos objetos, apalpar os objetos para ver o seu formato, né, para pegar, para manejar esse objeto de um lado para o outro, né? Pensa aí no celular, você toda hora está com ele na mão, né, para poder utilizá-lo. Então você está pegando, você tem uma dimensão do tamanho dele. Audição, e aí a gente vai perceber na paisagem ao observar as sonoridades que aquele lugar vai estar produzindo, né? O barulho dos carros, né, das pessoas pedalando nas bicicletas, das pessoas se comunicando, né, das propagandas. A visão, que é a principal, que a gente já falou anteriormente, e o paladar, quando você vai num restaurante, né, quando você vai num estabelecimento que vende comida e você vai saborear vários pratos. Ok? E aí, para finalizar, eu coloquei aqui, ó, barulho dos automóveis, o contato, né, o canto dos pássaros, os odores da poluição, a comunicação entre as pessoas. Bom, professor, e o observador? O que a gente pode falar sobre o observador? Vamos lá. Sobre o observador da paisagem. Aí tem um detalhe interessante, ó. Cada um, ele vai ver a paisagem a partir da sua visão. Professor, é só sua visão? Lembra dos sentidos também, certo? Só que essa visão, ela vai além da observação, tá? Por quê? Porque quando ele fala visão, a gente está falando de formação cultural também. Lembra da sua mãe falando, não faz isso, você tem que tratar esse animalzinho dessa forma. Então essa formação cultural que você teve da sua família, né, das pessoas que você teve contato, ela vai influenciar na forma como você vai observar o lugar. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui para você entender. Eu tenho 3 pessoas. Essas 3 pessoas, elas foram às margens do rio, né, no caso aqui do nosso rio Tocantins. Então essas 3 pessoas, elas foram à margem do rio. Só que elas foram formadas culturalmente de forma diferente. Então cada uma delas vai ter um interesse, uma intenção naquela paisagem. O primeiro, ele pode ser um pescador. Então quando ele chega diante daquilo, ele vai imaginar que ali tem vários peixes e ele vai querer pescar. O segundo, ele vai ver ali que é necessário que se construa uma ponte. Então ele vai querer construir ali uma ponte de uma margem para a outra do rio. E o terceiro, ele é só um apreciador da beleza. Então ele vai olhar para aquilo e vai falar, nossa, que paisagem maravilhosa, que lugar lindo, certo? Então a paisagem, ela vai ser observada, né? Cada um vai ter uma visão dessa paisagem, seus interesses e de sua concepção, né? Alguém pode ver aquilo ali, a paisagem, lembra? Alguém pode ver a paisagem apenas como belo, lá do início da aula. Então vai ver só como belo.
Outro já assistiu aqui a aula do professor Fernando e aí vai dizer, não, a paisagem não é apenas o belo, mas ela também é uma paisagem geográfica, que tem interferência humana, que tem construções humanas, né? Então ele já vai olhar para o barco, ele já vai olhar para a paisagem, já vai detectar uma casa. 2. O que se observa é, portanto, o resultado de toda uma trajetória. Então, por exemplo, você é pequenininho, né? Está pequenininho. Aí você observa a paisagem de uma forma, né? Você vai observar apenas que aquela paisagem, ela tem prédios grandes. No futuro, quando você estudar essa aula do professor, você já vai ter uma concepção diferente da paisagem. Você vai observar, nossa, o professor tem razão, essa paisagem é barulhenta, né? Aqui tem mau cheiro, né? Por causa da poluição. Então você já vai começar a perceber vários outros aspectos e dados da paisagem. De movimentos da população em busca de sua sobrevivência, né? Hoje antes da aula, você percebia que a paisagem era apenas panorâmica, só belo, né? Agora você já percebeu que a paisagem são os elementos que compõem ela, né? Os prédios, as casas, as pessoas. E essas pessoas estão, né, em busca da sua sobrevivência. Então elas estão trabalhando nesse momento, né, para produzir as coisas, para gerar renda e a satisfação de suas necessidades. Então, o observador ele vai ter, né, essas características. Bom, professor, mas e aquelas paisagens já registradas, né? Aqueles períodos já capturados por tecnologias como a câmera, por exemplo? Como é que eu posso observar elas, né? A geografia ela vai criar esse método, que é, né, a dividir essa imagem em vários planos, para que você tenha mais detalhes, certo? Então vamos lá. Os planos da paisagem. Para facilitar a descrição, né, cria-se os planos de observação, né, que distingue pelo grau de pormenor, né, e se distingue a paisagem. Então, a partir dos planos, você vai poder perceber os elementos de forma detalhada, né? Então, vamos lá. O plano de fundo, que está aqui na parte superior, a área mais afastada da qual se observa os traços gerais. Então, nesse plano de fundo, você pode ver, né, os elementos em escalas menores, né, e não vai ter tanto detalhe. No plano intermediário, a área intermediária é onde ainda se observa a paisagem com algum pormenor. Você ainda vai ter uma certa dificuldade, mas você já vai conseguir identificar cada elemento nesse plano intermediário. E o plano que você está mais próximo, né, que é o primeiro plano, que é a área mais próxima onde se pode observar o maior número de pormenores da paisagem. Então, no plano, né, no primeiro plano, você vai ter mais detalhes, aqui vai ser mais rico, você vai poder observar mais as formas dos objetos de certa forma registrados pela câmera. Vamos lá. Quem modifica essa paisagem? Tá aí, ó. Quem modifica essa paisagem? Já que Milton Santos falou que ela não dura para sempre, né? Milton Santos falou que elas se transformam ao longo do tempo e que elas têm contribuições, né, das várias gerações que passaram por aquela paisagem. Então vamos lá. Quem modifica? Então a gente tem aqui dois agentes modificadores. O primeiro são os fenômenos naturais, né? E o segundo, o ser humano, nós, né? As sociedades. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro, fenômenos naturais. A gente vai ter os furacões, os terremotos, os vulcões, né? Os tornados, os tsunamis, né? Os meteoritos, né? Corpos extraterrestres que caem no nosso planeta. Todos eles vão ter a capacidade de transformação da paisagem. Seja ela uma paisagem natural, seja ela uma paisagem humanizada.
né? Pode que o meteorito caia em áreas urbanas, mas também em um campo de cultivo, e pode cair dentro de uma floresta e causar danos a essa área, né? No mesmo caso, os furacões que a gente tem nos Estados Unidos, que passam, né, e causam grande destruição. Terremotos provocados pelo movimento das placas tectônicas, né, ou pelo terreno, né, as falhas geológicas. E os vulcões, que durante suas erupções, né, soltam magma que desce cone abaixo e vai destruindo a vegetação, as casas. 2. O ser humano, né? De que forma que esse ser humano modifica a paisagem? Com a retirada da vegetação original, né, que a gente realiza isso para construir cidades, para construir campos de cultivo, né, para criar animais na pecuária, realizando atividades agrícolas, explorando vários recursos naturais, e aí que o destaque é a mineração, né, que tem um grande poder de transformação nas paisagens. A gente vai remover a vegetação, às vezes remove vilas, vilarejos, para poder explorar o subsolo daquela área. E a construção de cidades, né, que ao longo do tempo essas vilas, né, esses povoados, eles vão se urbanizando e vão consumindo mais espaços da paisagem natural, transformando ela em uma paisagem geográfica. Bom, coloquei aqui, né, dois desenhos para demonstrar essa transformação, né? Atualmente a gente tem uma grande intensidade de interferência humana no nosso planeta, que acaba gerando algumas coisas negativas. Então vamos lá. Para realizar a sua atividade, as intervenções humanas podem modificar a paisagem, transformando, alterando parcialmente ou completamente a paisagem. Então, se a gente não cuidar bem, né, dos nossos recursos naturais, né, do nosso ambiente, ele pode, né, ficar triste, como está esse desenho aqui. Ele pode estar, né, aí sendo, de certa forma, transformado de uma forma que ele não consiga se recuperar mais. Então a gente tem que pensar no bem-estar do nosso planeta, reavaliando, né, a forma como a gente trata a natureza. Então você, né, que professor, não ligava para a natureza, veja bem, a gente tem que tratar bem a natureza para que ela trate bem a gente. Bom, para finalizar, a gente tem aqui, né, algumas paisagens em particular, né, que são áreas importantes, porque contribuem à sua maneira, né, para a nossa sobrevivência de uma certa forma. Vamos lá. Elas são chamadas de unidades de conservação. As unidades de conservação, elas são divididas em duas aqui no nosso trabalho. Unidades de uso sustentável, tá? Por que elas são chamadas assim? Porque elas combinam, tá? Elas combinam as atividades que a gente pode praticar nelas, né, com a preservação. Por exemplo, quando ele fala combina a conservação da natureza e o uso sustentável de parte dos recursos, a gente pode fazer uma analogia entre, né, o seringueiro e a floresta, aonde o homem vai na floresta, né, extrai o látex para a produção da borracha, né, e ele não vai alterar aquela floresta, ele não vai precisar desmatar, ele não vai precisar derrubar. E a gente tem as unidades de proteção integral. São unidades, né, que nessas áreas o objetivo principal é preservar a natureza, sendo proibida a exploração de seus recursos. Às vezes ali tem uma espécie rara, né? Essa espécie ela está em risco de extinção. Então a gente vai fazer a manutenção daquela área para que ela continue sobrevivendo. Não é só animais, né? A gente também tem na flora. Então, várias plantas podem ser, né, no futuro ou no agora, né, uma alternativa para a gente curar doenças, né, para a gente criar medicamentos de certa maneira. Então, se elas não forem protegidas, pode que aconteça a extinção
né, dessa planta que poderia ser benéfica para nós. Aqui ao lado eu trouxe um mapa, tá, do IBGE, que apresenta as áreas, né, essas duas áreas, as unidades de uso sustentável e as unidades de proteção integral. As duas estão aqui na cor verde, certo? E são representadas aqui no mapa do Brasil. Então, ao observar aí, né, você vai perceber essas áreas verdes, todas elas representam essas unidades de conservação no Brasil. Veja que a gente já tem, né, uma conjuntura aqui que apresenta várias diminuições, né? Aqui no estado do Mato Grosso, no estado do Tocantins, né, o Pará, a floresta amazônica, e essas unidades aqui de conservação, elas são protegidas ou por particulares, né, quem adquire essas propriedades, ou pelo governo, né, que passa a ser o protetor dessas áreas, criando reservas. Galera, chegamos ao fim dessa aula, tá? Deixei aqui uma mensagem para vocês seguinte: a educação ela tem raízes amargas. Por quê? Porque a trajetória ela não é fácil. Você tem que ter dedicação, você tem que ser empenhado, certo? E você tem que se dedicar integralmente ao seu estudo, se você é objetivo, tá? Mas quando você fizer tudo isso, ela vai te dar vitórias que representam os frutos doces, tá? Os frutos que são doces. Por quê? Ao longo do caminho você vai ter dificuldades, obstáculos, mas você vai superar tudo isso. E quando você chegar, né, você vai ver que tudo aquilo que você passou vai te dar uma vitória doce e uma grande felicidade, certo? Obrigado pela atenção e até a próxima.